Eu creio que era lá pelo ano de 1985, 86. Eu trabalhava numa agência centro do Banco do Brasil, em São Paulo. E o banco na época fez um convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo. E o prefeito era Jânio Quadros. E eu me recordo que a gente tinha que, por conta disso, atender todo o funcionalismo público do município. Então, as agências do banco foram designadas para fazer isso, pagar os servidores, tudo. E eu me recordo de trabalhar numa agência chamada Tucuruvi, e fui trabalhar no caixa, e de repente eu vi que a minha colega do lado estava com a sua Bíblia aberta no Salmo 91. Achei interessante, falei, deve ser cristã. E aí eu perguntei a ela, escuta, por que você está com a Bíblia aberta no Salmo 91? Estava bem ali na gaveta do caixa dela. Ela disse, é para dar sorte. Ah, falei, entendi. Eu acho que não é muito cristã essa mulher, não. Ela entendia a Bíblia mais como um talismã, como um amuleto. Então tem muita gente, eu já vi também nas casas, algumas pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, em alguns lugares, algumas repartições e até alguma empresa, como se o fato da Bíblia estar ali, o seu problema, o mal olhado, as coisas que podem acontecer para você, estão resolvidas. Usam a Bíblia como um amuleto, usam a Bíblia como um talismã. O amuleto, ele protege contra o mal, contra a inveja, essa é a crença, a cultura. Mas o talismã, ele atrai a sorte, atrai o amor, a prosperidade e o sucesso, dentro de uma cultura pagã, não cristã. Nós não temos a Bíblia como amuleto. É importante entender que a força não está na Bíblia aberta, mas em viver o que ela ensina. Eu quero convidar você para olhar para o Salmo 91, que essa minha colega estava com a Bíblia aberta lá, para a gente dar uma pensada nesse tema que estamos explorando. Renove a sua alma no divã de Deus. O Salmo 91, ele mexe um pouquinho com algumas questões espirituais do meu coração e do seu coração. Eu queria repartir com você. O texto bíblico diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A tua verdade, ou a sua verdade, é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, que a tua palavra possa ser lenitivo, consolo, bálsamo para o nosso coração, para a nossa alma, e também possa fortalecer-nos na vida espiritual. Que o Senhor nos use e também traga todo o pensamento cativo ao conhecimento de Jesus. É a nossa oração, no nome dele oramos. Amém. O Salmo 91 não tem registrado quem foi o autor dele. Há duas possibilidades que os estudiosos argumentam. Primeiro, que tenha sido Moisés, porque o salmo que antecedeu, o Salmo 90, foi escrito por Moisés. A segunda opção é que tenha sido Davi, por conta da forma poética de escrever, parece bastante com o Salmo de Davi, mas não se chega a alguma conclusão. Agora, o tema central do Salmo 91 tem a ver com segurança, com proteção de quem confia plenamente em Deus. São 16 versículos apenas, é chamado do Salmo do Livramento. As pessoas conhecem muito bem esse salmo e às vezes declaram esse salmo. Bom, na verdade, até uma coisa importante para você fazer. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, por Satanás, ele enfrentou a tentação não medindo força, ele enfrentou Satanás com a palavra.
está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então, Satanás conhece bem a Bíblia e falou para Jesus, e Jesus diz, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, nem só de pão viverá o homem. Então Jesus sempre combateu o mal com a palavra. É muito importante você declarar a palavra na sua vida e na sua casa. E o Salmo 91 é um salmo próprio para isso. Você pode declarar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansa, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Então você pode declarar toda a palavra para a sua vida. Quando a gente fala do divã, nós estamos falando de um momento de você extravasar com a sua alma diante do Senhor e Deus responder. Nós estamos tratando disso. Foi falado na semana passada, através do Salmo 42, o Adriel mencionou sobre isso, através do louvor. Você pode renovar a sua alma através do louvor. Agora, hoje, eu quero pensar com você sobre esse tema. Gente diferenciada, promessas extraordinárias. Nesse salmo, eu encontro uma renovação da minha alma, conhecendo quem são essas pessoas destacadas nesse texto como gente diferenciada e quais são as promessas que este salmo contém. E eu quero então começar falando com você sobre as promessas extraordinárias desse texto. Por que extraordinário? Às vezes a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, porque a gente pode trazer um certo glamour para nós mesmos. Mas a palavra extraordinária significa além do ordinário, além do comum, além do normal, além do trivial. Então é algo sobrenatural. E este salmo faz promessas extraordinárias, sobrenaturais, sobre estas pessoas diferenciadas. Primeira promessa que esse salmo fala: proteção contra armadilhas e ciladas. Eu acho que na minha época de menino ainda, eu via arapucas e alçapão. A gente tinha um jeito de caçar passarinho ou caçar alguma outra coisa. Tem uma outra coisa que eu vi em Minas Gerais, é uma tal de visga. A visga era algo que pegava e o passarinho ia lá, ficava grudado e alguém ia lá, capturava. Esta palavra aqui, armadilha, o laço do passarinheiro, o passarinheiro é o caçador. Esse é o passarinheiro, é o que arma armadilhas. E o laço é a corda, é o alçapão, é a armadilha que ele vai para capturar o seu animal pretendido. Agora, essa armação, no sentido espiritual, representa perigos e ciladas ocultas que nós enfrentamos. E quem é ardio nisso, e quem é expert em fazer ciladas, é o próprio Satanás para capturar você. E na verdade, ele é muito sutil nas artimanhas dele. A Bíblia chama-o de artimanha, de algo arquitetado. Satanás faz isso, mas Deus protege. Esta promessa para os seus filhos dessas armações, mesmo quando a gente não percebe o perigo. Então, a promessa de que o Senhor protege contra armadilhas e ciladas. Agora, a segunda promessa, a gente está aí no versículo 4, diz assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Aqui nós estamos falando de uma promessa de abrigo e segurança constante. Por quê? Eu me recordo que há muitos anos atrás nós fizemos um acampamento no NECA, Núcleo Experimental de Ciências Agrárias de Dourados, que hoje é o FGD. E eu me recordo que nós estávamos acampados lá com a galera da IPI de Dourados, vamos pensar já uns 30 anos atrás isso, e eu me recordo que tinha estava chovendo, e numa daquelas passagens de um campus para o outro, tinha um passarinho, e a chuva caía bem na cabeça dele, mas ele estava no ninho, protegendo os seus filhotinhos. A ideia que esse salmista faz é exatamente essa: cobrir-se-á com as tuas penas. É uma ideia de uma ave protegendo os seus filhotes com a sua pena. O próprio Senhor Jesus, quantas vezes eu não quis recolher o meu povo como uma galinha que abraça os seus pintainhos. É assim que é a proteção de Deus. É um lugar quentinho, é um lugar carinhoso, e é tão gostoso. Eu fico observando o passarinhar, eu fico vendo as mãezinhas levando comidinha para os biquinhos dos seus filhotinhos que estão no ninho. Lá em casa eu tenho alguns lugares que eu fico observando esse cuidado. E é essa ideia que Deus está transmitindo aqui através dessa poesia, que Ele vai me proteger, Ele vai me trazer abrigo, Ele vai me trazer segurança constante. A proteção
divina é tanto afetiva, sob as suas asas, como defensiva, porque aqui diz que é pavês e escudo. Escudo é aquilo que um guerreiro utilizava, e aqui pavês não é uma palavra muito bem definida, mas é algo pontiagudo. Então, para mim, a dedução que seria uma lança, seriam armas de ataque e armas de defesa. Deus promete abrigo e segurança constante. Terceira promessa desse salmo é livramento do medo e do terror. Versículos 5 e 6 aí do Salmo diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Pessoal, nós não somos do Halloween, nós não somos dos filmes de terror. Nós queremos, a Bíblia me ensina que tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, isso que seja a ocupação do seu pensamento. Então por que você enche as suas cabeças com um monte de coisas que não edificam? Uma vez eu me recordo de estar numa igreja aqui numa das regiões nossa, e tinha um grupo da mocidade, Mário, cuida dos jovens, Adriel, dos adolescentes e Daniel também. Tinha um grupo numa casa, numa tarde de um domingo, num quarto escuro, assistindo um filme de terror. Os crentes, os jovens crentes. Falei, puxa, que inspiração, né? Aqui nesse texto fala que o Senhor nos livra do medo, nos livra do terror. E essas coisas são complicadas. Me recordo que uma vez na Bahia nós subimos numa montanha e lá em cima tinha uma capela. E nós subimos, era um lugar muito difícil para subir, com lanternas, e os meninos que foram conosco entraram dentro dessa capela e tinha objetos lá, e isto tem significado espiritual. E eu me recordo que eles começaram a mexer naquilo lá, naquelas coisas. Falei, pessoal, isso não se brinca com coisas espirituais, porque de trás de imagem, de trás de coisas, tem demônios e tem muitas coisas assim. Resultado, todas as nossas lanternas se apagaram e nós tivemos que descer no escuro naquele lugar. Nós não podemos duvidar das coisas espirituais. Aqui diz que o crente em Jesus, o Filho de Deus, ele não vai se assustar do terror noturno, mas também não precisa ficar brincando com as coisas espirituais. Deus concede paz e confiança mesmo diante dos medos, sonhos ruins ou ataques invisíveis. Tem muita gente que acorda com um sonho horrível. O que você deve fazer? Senhor, no nome de Jesus eu clamo. Se tem alguma coisa espiritual de trás disso, eu repreendo em nome de Jesus. Esta é a forma de você lidar. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da seta que voa de dia, os perigos repentinos, livramento de doenças e calamidades, nem da mortandade que assola ao meio-dia, proteção contra destruição evidente. Deus garante segurança mesmo diante das crises visíveis e invisíveis e graves. Deus promete proteção completa para os seus filhos. Quarta promessa desse texto, proteção contra pestes e destruição. Versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Há uma canção antiga que dizia assim: sobre a tua tenda, ó Israel, não vale encantamento, pois sobre a tua tenda está a bênção do Senhor. Aqui diz que isso vai acontecer não só na minha vida, mas na minha tenda, na minha casa. Há uma tradução de Jó, eu creio que é a nova versão internacional, que Deus pergunta para Satanás: você viu meu servo Jó, homem reto, íntegro e que se desvia do mal? E Satanás diz: também o Senhor colocou uma cerca em volta dele. Tá numa tradução, a NVI diz uma cerca em volta dele e da família dele. O que esse texto está dizendo comprova justamente o que Jó experimentou. Deus põe uma cerca protetora, um bunker, que te ajuda. Não te sucederá contra você mal. Mal significa aquilo que causa dano, destruição, aflição. Deus não vai permitir que o mal prevaleça. O mal pode até tentar e machucar você, mas ele não vai permitir que o mal prevaleça sobre a sua vida, sobre o justo. Não quer dizer que não haverá lutas para você, mas nenhuma delas terá poder de destruir a vida daquele que confia no Senhor. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Depois ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele declara que ele me guardará de todo o mal, aquele que habita no esconderijo. Nós vamos ver depois, o fechamento da minha mensagem, é sobre essa gente diferenciada, porque isso aqui não é irrestrito, essa proteção, esse cuidado e essas promessas que esse salmo descreve, não é para todo mundo. Tem um grupo específico que o próprio salmo especifica, e que nós vamos falar nisso. A ideia de praga significa doença contagiosa, calamidade, desgraça coletiva.
e a tenda representa a minha casa. O versículo acima afirma que a proteção divina não se estende apenas só à sua pessoa, mas à sua casa. Deus cerca o lar do justo com segurança e paz. O provérbio Salomão diz o seguinte, que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a morada dos justos ele abençoa. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a morada dos justos, Deus abençoa. Então, queridos, não é uma promessa de ausência total de dificuldades, mas sim de preservação e livramento em meio às lutas e dificuldades. Quinta promessa, proteção angelical. Vocês lembram de há um conceito, talvez até mais da doutrina católica, do anjo da guarda, mas tem base bíblica. O Salmo 37, 5 diz que o anjo do Senhor, Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Então nós temos um anjo protetor. Tem muita gente que dá muito trabalho para os anjos, porque se mete muito enrascado e o anjo tem que ficar resolvendo essas paradas da sua vida. Então, por favor, não fica tentando para comprometer a ação angelical na sua história. Há uma outra coisa bonita que a Bíblia descreve em Hebreus, de que os anjos são ministradores do bem para os servos do Senhor. Os anjos nos servem. Esta é uma doutrina bíblica. E tem uma terceira coisa que eu acho muito impressionante dos anjos, é que quando aquela parábola de Lucas, quando fala do rico e do Lázaro, o pobre Lázaro morreu e diz que ele foi escoltado até a presença do Senhor, ao seio de Abraão, pelos anjos. Então, o crente de Jesus, quando morrer, já tem anjo esperando para escoltar você, porque você não sabe qual é o caminho da eternidade, então ele vai levar você para este lugar. Essa é uma fundamentação bíblica com base no texto de Lucas 16, quando fala da parábola do rico e do Lázaro. Então, a promessa para os filhos de Deus é de que você tenha a proteção angelical. Sexta promessa, vitória sobre os inimigos ameaçadores. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Versículo 13. Aqui são forças malignas. O diabo está vivo e ativo no planeta Terra. E tem muita gente que desdenha da ação maligna. Esse caso que eu te contei lá da Bahia foi fato, e eu vi isso. Teve outro fato da Bahia também, é curioso isso, mas uma vez eu estava visitando a Chapada da Diamantina, eu e Néia, um lugar chamado Lençóis, meu povo mora ali por perto, e eu me recordo que eu peguei um guia turístico, falei, vamos entrar em cima daquelas montanhas bonitas e cavernas, a gente faz uns passeios assim, e depois eu quero conhecer na cidade de Lençóis alguns lugares bonitos, gostosos, e ele falou, vou levar num lugar onde faz quitutes, doces de jaca, de caju, todas essas coisas da região. Estava eu e Néia, e aí quando chegou perto desse lugar, a gente desceu, a Néia, não vou aguentar descer, estou com uma dor horrível no meu estômago. Aí eu desci, fui com o rapaz, cheguei lá, tinha vários doces, mas vários orixás naquele ambiente. Várias dedicações e consagrações daquilo. Quantos doces eu comprei naquele lugar? Nenhum. Porque era consagrado. E a dor que a Néia sentiu, quando eu voltei, ela acabou com a dor. Ela teve uma percepção espiritual. Estou falando de coisas que eu e Néia vivemos. Então vocês têm que entender que nós temos vitória sobre inimigos ameaçadores. Aquele que é nascido de Deus, diz a Bíblia, o maligno não toca. E você tem que estar sendo fortalecido. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus para você ficar firme no dia mau. Você tem que ter o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, a bota do evangelho, o capacete da salvação, a espada do Espírito. É essa a ideia, você tem que estar revestido de toda a armadura de Deus para vencer o mal. Pedro diz que Satanás é como o leão que anda em derredor. Quem está ao nosso redor é o anjo do Senhor, mas ao derredor está Satanás. Então, meu amigo, como é que Satanás pode ter direito legal sobre a sua vida? É só abrir porta para ele entrar. Quando você entra pelo pecado, quando você entra pela desobediência, quando você entra pela iniquidade, quando você entra com a sua maledicência, quando você entra com os seus palavrões, você está convidando Satanás para entrar dentro da sua vida. Revista-se. A promessa é que o Senhor dará vitória sobre os inimigos ameaçadores. Sétima promessa desse texto, são 10 promessas. Promessa de Deus nas aflições. Promessa da presença de Deus nas aflições. Eu gosto muito dessa ideia de que Deus não nos livra da enfermidade, mas Ele está comigo na enfermidade. Em algumas situações Ele cura, mas quando eu passo pelo sofrimento, Ele está comigo. É isso que Davi diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo.
Então, o Senhor está comigo na tribulação, na angústia e nas aflições, a presença dEle. Há um salmo que eu já vi pessoas usando de forma indevida. Diz assim, que o Senhor afofa o leito da enfermidade de uma pessoa. Não é de qualquer pessoa. Porque o Salmo 41 diz assim, bem-aventurado, feliz é aquele que acode ao necessitado, aquele que o Senhor vai livrar do mal. Esse que tem essa atitude de acudir as pessoas necessitadas, o Senhor vai livrar do mal, o Senhor vai proteger, versículo 2, preservar-lhe a vida, vai fazê-lo feliz na terra. E o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quem? Ele faz isso sobre essa pessoa que acode ao necessitado. Pois bem, penúltima promessa, proteção em meio às... Antepenúltima promessa, proteção em meio às calamidades. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A gente tem muitas histórias de livramentos de Deus em situações. Sabe, uma situação dessa é a própria Raabe. Quando você olha para a história de Raabe, ela era uma prostituta e ela guardou os espias que foram lá em Jericó. E eles fizeram um compromisso com aquela mulher: se você colocar um fio escarlata na sua casa, quando for tocar a trombeta e acontecer a destruição de Jericó, sua casa não será destruída. Todas as casas foram destruídas. A casa de Raabe não. Essa é a ideia do salmista. Essa é a ideia daqueles que temem ao Senhor. Nona promessa, livramento em meio à justiça divina. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Quer dizer o seguinte: Deus vai fazer justiça. E você vai ver isso acontecendo. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso, escuta a mensagem de domingo, porque a gente pregou sobre isso. Por que os ímpios prosperam? Não vale a pena servir a Deus. Era esta a questão de Asaf, que conversamos no domingo. Mas Deus é justo. E em algum momento as coisas vão ser esclarecidas. E a última, vida longa e salvação. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem gente que morre cedo. Tem gente que tem uma vida de péssima qualidade. Porque não habita no esconderijo. Não ama o Senhor. Porque não coloca Deus como prioridade na sua vida. E eu encerro então com essa gente diferenciada que recebe todas essas promessas. Primeiro, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é que é privilegiado? Esses que habitam no esconderijo do Altíssimo. Não é apenas uma visita, mas é aquela pessoa que permanece em comunhão com o Senhor. Segundo, os que descansam à sombra do Onipotente. Descansar é confiar em tempos de crise. Calma, descansa, espera pelo Senhor. As coisas estão tumultuadas. Lembra daquele barquinho tumultuado no mar da Galileia? Calma. Eu tenho uma playlist de música que eu faço em cada semestre, e tem uma agora que o cara fala: rema. Quando você tiver com dificuldades, continue remando, rema, rema. Essa canção, possivelmente daqui a uns dias nós vamos pedir para alguém cantar aqui, porque ela estimula você a confiar. Continua remando e crendo no Senhor. Mas também, essas promessas são para as pessoas que confiam e descansam no Senhor. Ele é o meu refúgio. Aqui as pessoas estão declarando: Ele é em quem eu confio, versículo 2. Aqueles que confessam a sua fé, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Eu digo para as pessoas que estão ao meu lado: Deus é a minha esperança, Deus é a minha salvação, Deus é o meu alto refúgio, não serei abalado. Eu declaro a palavra e testemunho isso a todas as pessoas quantos estão ao meu lado. Eu fiz do Altíssimo a minha morada, o lugar meu preferido de estar na tua presença. Tem outra canção da minha playlist que entra nessa: eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. É nesse lugar. Então, muito cuidado com os lugares que você frequenta, com os ambientes que você vai. Procura um lugar onde a presença de Deus é manifesta, é sentida. Ou então só vai num lugar em que a presença de Deus não é manifesta e sentida, para você influenciar aquele lugar e fazer transformação. Como Jesus diz: chegue para aquela casa perturbada e diga: paz seja sobre este lugar. Se eles receberem, a paz invade. Se eles não receberem, você simplesmente sacode os poeiras dos seus pés e caminha em frente. Também essas promessas para aqueles que se apegam ao Senhor com amor. É linda essa expressão.
a mim, versículo 14, se apegou com amor, eu livrarei. É aquela pessoa que mantém um relacionamento íntimo com o Senhor. É um amor com afeto firme. É um amor que se prende em Deus, que não solta, que se mantém firme mesmo diante das tribulações e provações. E não se trata de um amor emocional, tá tudo lindo, maravilhoso. Não, mas um compromisso de fidelidade e de confiança. É o amor que se manifesta na dependência. Penúltimo, os que conhecem o nome do Senhor. Versículo 14, porque conhece o meu nome. Conhecer o nome, na Bíblia o nome não é apenas uma forma de identificar Zé, Maria, Edson, Neia, não é isso só. Mas representa o caráter, a pessoa, a natureza e o poder. Por exemplo, temos vários nomes de Deus: Yahvé, Elohim, El Shaddai. El Shaddai, inclusive, é usado aqui, o Deus Altíssimo, é o Todo-Poderoso, o Onipotente, é o Deus Todo-Poderoso. O Jeová Rafa é o Deus que me cura. O Jeová Shalom é o Deus que é a minha paz. O Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E nós temos vários, então conhece o meu nome. Eles conhecem a minha natureza, a minha identidade. Conhecer o nome significa viver confiando nos atributos de Deus. E essas promessas são para aqueles que invocam o nome do Senhor. Invocar significa clamar por Deus, com fé, com humildade e com confiança. Não é apenas dizer o nome de Deus com os lábios, mas é clamar com o coração. É um ato de fé e entrega. Diz o Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes. Romanos 10, Paulo dizendo: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Invocar jamais deixará Deus de ouvir aquele que o invoca. Eu poderia fazer duas perguntas. Quem quer as promessas de Deus? Acho que a maioria queria. Todos nós queremos as promessas de Deus. São 10 ali enumeradas. Mas a minha pergunta é: para quem que Deus faz essas promessas? Por um grupo específico. Há uma coisa que as pessoas confundem muito: nem todos são filhos de Deus. Cuidado que essa ideia é errada. João 1,14, 1,12. Mas a todos quantos receberam a Jesus, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Para os filhos, essas promessas são verdade. Para as meras criaturas, não. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem um carinho muito especial com os filhos obedientes. E Ele trata cumprindo todas essas promessas. Quero convidar você a se colocar em pé. E eu queria que você, onde está, se tem alguma daquelas promessas que precisa acontecer na sua vida, eu queria que você falasse com Deus nesta hora. Fala: Senhor, eu quero fazer a minha parte, que é buscar o Senhor, habitar no esconderijo do Senhor. Eu quero amar a Tua presença. Deus, eu quero ser essa pessoa que confia, que confessa, que se apega. É uma pessoa que invoca. Eu quero ser essa pessoa. Mas, por favor, me ajuda, me protege contra as armadilhas. Tem muitas coisas sutis acontecendo. Traga abrigo para mim e segurança. E me livra do medo e do terror. Peça isso para Deus nesta noite. Nós vamos cantar essa canção e nós vamos fechar com uma oração. E que você se aproprie desta palavra: vitória sobre os inimigos. Que Deus esteja com você nas suas aflições, no meio das calamidades. Que você possa ter vida longa e salvação final. Nenhum mal sucederá àquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Direi do meu Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e fortaleza, e nele confiarei. Aquele que me ama e descansará, e tem a minha mão de cuidar. Nenhum mal sucederá, nenhum mal sucederá. Aquele que me ama e me descansará, e dele a minha mão a te cuidar. Nenhum mal sucederá, nenhum mal sucederá. Nenhum mal não, nenhum mal não.
Pai, eu declaro esta palavra para teus filhos amados que aqui estão. Gente com problemas de medo, com ciladas que têm sido armadas, pessoas que se sentem afligidas, se sentem perturbadas, talvez presas em grilhões. Pai, que hoje essas pessoas sintam a proteção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua tenda, sobre a sua vida. Que eles sintam a tua presença nas aflições, nas lutas, nas calamidades. Que eles recebam esta vida longa e uma vida de qualidade e a salvação final, que sejam protegidos contra todo tipo de armadilha. E nesta noite eu repreendo toda ação do mal que tem agido na vida de mentes e de corações aqui nesse recinto, nesse ambiente, e que tem travado essas pessoas. No nome do Senhor Jesus, te repreendo, Satanás. Você não tem direito legal, se essa pessoa é filha do Deus Altíssimo. Sobre a vida dele está a bênção do Senhor. Assim nós declaramos vitória em nome de Jesus. Amém.